E a Rússia iniciou na madrugada desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, uma invasão à Ucrânia com ataques aéreos em todo o país, incluindo na capital de Kiev. E também a entrada de forças terrestres ao norte, leste e sul. Inúmeros vídeos de bombardeios e aviões de caça sobrevoando a Ucrânia estão circulando e viralizando na internet. E que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia da maldade do ser humano, pois muitos civis já faleceram por causa desses conflitos que estão acontecendo lá. Mas, meus irmãos, o que o nosso Senhor Jesus falou acerca dessas coisas, e eu gostaria de levá-los primeiramente à palavra de Deus para termos uma resposta a respeito disso. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E essa famosa passagem é da pregação de Jesus, conhecida como Sermão Escatológico, que foi registrado no Evangelho de Marcos. Nós encontramos também em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. E por que escatológica? Porque vem da palavra grega eschaton, que se refere à doutrina do fim dos tempos. E de acordo com Jesus, importantes eventos deverão ocorrer antes do seu retorno. E o evangelista que registrou com mais detalhes acerca desse sermão foi o evangelista Mateus. E nesse estudo eu não tenho o propósito de analisar todos os pontos desse sermão, porque eu tenho também o estudo completo, eu quero compartilhar com vocês futuramente, mas eu quero me atentar às palavras de Jesus sobre guerras e rumores de guerras. E para termos, meus irmãos, uma interpretação clara desse texto, nós devemos retroceder a 2000 anos atrás, até o antigo Império Romano, aonde Jesus viveu. E quando Jesus falou essas palavras, o Império Romano ele estava desfrutando de um longo período de paz que era chamada de Pax Romana. E a Pax Romana foi um período aproximadamente de 200 anos da história romana, que foi identificado como uma era de ouro, de imperialismo romano. E esse período foi caracterizado por uma crescente ordem, prosperidade e poder hegemônico, que é a supremacia de um povo sobre os outros povos. E cerca de 4 décadas depois, após a profecia de Jesus se cumprir em Roma, vários tumultos começaram a tirar a paz daquele grande império. E devido às inúmeras crises, só em um ano Roma teve 4 imperadores diferentes, que foram Galba, Otto, Tibério e Vespasiano. E o que eu quero me atentar, meus irmãos, nesse estudo é sobre uma visão escatológica, não sei se você conhece, mas se chama preterismo. E a grande maioria que segue essa linha escatológica, eles defendem que tudo que Jesus profetizou já aconteceu na sua época, como guerras, falsos profetas, o abominável da desolação. Porém, essa é a visão escatológica mais rejeitada hoje na academia e entre os cristãos conservadores. E essa visão preterista alega que essa fala de Cristo se dizia somente a respeito da guerra que haveria entre 30 e 40 anos mais tarde, que foi a famosa Guerra Judaica contra Roma, que foi registrado, por exemplo, no livro do famoso escritor Flávio Joséfo. E morreram, meus irmãos, mais de 1 milhão de judeus nessa guerra. E o Templo de Jerusalém também foi destruído, restando apenas o Muro das Lamentações que fica em Israel. E Jesus disse exatamente isso nesse sermão. Veja comigo. Quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mas será que Jesus estava falando somente dessa guerra que aconteceu e destruiu o templo? Eu creio que não, meus irmãos, porque se nós interpretarmos as palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho, a palavra, por exemplo, guerras, ela aparece em plural e não em singular. E esse é o primeiro indício que não seria uma guerra em específico. E após a queda do Templo de Jerusalém, as guerras não cessaram no Império Romano. Vocês já escutaram falar sobre as guerras romanas-partas, por exemplo? As guerras romanos-partas foram uma série de conflitos bélicos
entre o Império Parta e os antigos romanos. E essas guerras duraram mais de 720 anos, meus irmãos. E um escritor da Europa contou mais de 300 guerras, e cada vez mais as guerras aumentavam em intensidade na história da humanidade. E Jesus comparou o fim dos tempos como uma mulher em dores de parto, prestes a ter o filho. E quanto mais o fim se aproxima, mais os sinais estão se intensificando. E ao longo da história, as guerras cresceram em intensidade desde o cumprimento das palavras do nosso Senhor. E talvez o pico mais alto da guerra foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a humanidade vivenciou essa atrocidade que ceifou mais de 150 milhões de pessoas. Então, à luz dessa intensificação de guerras e novos conflitos hoje em 2022 com Ucrânia e Rússia ressurgindo novamente, e através dessas evidências eu não creio que nós podemos declarar que tudo que Jesus disse nesse sermão foi somente para aquela geração. E talvez essa limitação escatológica seria uma compreensão equivocada do que Jesus disse nessa palavra. Veja comigo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Para os judeus, uma geração, meus irmãos, tem 40 anos. Jesus estava dizendo claramente que estas coisas aconteceriam nesse período de 40 anos. E se a crucificação do nosso Senhor aconteceu por volta do ano 30, a profecia ocorreu 40 anos depois da sua morte e o templo foi destruído exatamente no ano 70 depois da sua morte e ressurreição, cumprindo assim 40 anos. Vocês conseguiram entender? Porém, interpretarmos essas palavras de Jesus, que não passará esta geração sem que tudo isso, o que seria tudo isso? E não podemos interpretar tudo isso e esquecer outros pontos importantes desse sermão do nosso Senhor. Veja o verso 10 desse texto comigo. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E a palavra nações em grego é etnos, onde nós temos a palavra em português que é etnia. Essa palavra era utilizada para se referir a multidões e principalmente para as nações gentílicas, ou seja, meus irmãos, o evangelho precisaria ser pregado para todos os gentios que somos nós, até que tudo se cumprisse. E isso se cumpriu no ano 70 depois da morte de Cristo? Não, meus irmãos, e Mateus registrou isso com mais detalhes, veja comigo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando realmente o evangelho for pregado em todo o mundo, para todos os povos, então virá o fim. E o mundo nessa passagem não se refere somente aos judeus, como muitos deturpadores na internet tentam alegar para as pessoas, mas o mundo se refere a totalidade da humanidade. E a palavra em grego utilizada por Mateus é oikomene, a mesma palavra utilizada em Lucas no capítulo 4, verso 5, descrevendo que Satanás mostrou todos os reinos do mundo para Jesus, se referindo à totalidade de tudo nessa esfera terrena e não somente ao reino judaico. E tendo esclarecido isso, meus irmãos, Jesus profetizou inúmeras guerras que aconteceriam ao longo da história da humanidade até a consumação dos tempos. Porém, infelizmente, muitos utilizam do cenário da guerra para trazer falsas profecias e mencionando que nós somos a última geração e que nós estamos no fim. E isso é mentira. Jesus disse que muitos falsos profetas enganariam as pessoas, e Cristo deixou muito claro com essas palavras: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja, ainda não é o fim. E nós devemos reprovar qualquer atitude que se utilize de guerras em particular, inclusive agora entre Rússia e Ucrânia, para os famosos fixadores de datas da segunda vinda de Cristo.
E é impressionante, meus irmãos, que a cada conflito internacional, guerras políticas, qualquer tratado assinado é um motivo para vídeos sensacionalistas e teorias de conspiração. E para muitos que são incrédulos, eles também argumentam que guerras e todas essas coisas de tsunami, furacão, sempre aconteceram na história da humanidade. Porém, a vinda de Cristo será como nos dias de Noé e o dilúvio pegou todos de surpresa. E Pedro afirmou que no fim dos tempos teriam muitos escarnecedores. Se você está assim, desperta, ó tu que dormes, meus irmãos. Jesus quer passar para os apóstolos, inclusive para nós de 2022, que esse mundo está como uma mulher em um trabalho de parto, assim como cada vez mais que a criança está prestes a nascer, a intensidade das dores da mulher está aumentando. Assim a volta de Cristo está cada vez mais próxima quando esses sinais estão se intensificando. Então, Maranata, meus irmãos, venha Senhor Jesus!